Olá, meus amigos, quanto tempo, né? Abandonei vocês? Abandonei não, é porque eu estava doente e a Claudinha não pôde também gravar. Mas estamos de volta. Desculpa essa pausa. Vamos tentar, né? Diante de tantos desafios nesse fim de ano, nesse fim de ciclo, que nós possamos nos renovar e termos mais força, mais saúde para continuar o trabalho. Estamos aqui com Alegria de Viver, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. E hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, porque o texto é grande. Então eu não vou ler todo o texto na íntegra. Nós vamos ler uma parte, conversar um pouquinho, ler outra parte, conversar um pouquinho, tá bom? Para não ficar cansativo. E vamos então dar continuidade. Hoje o tema é Corpo e Alma, de Joana de Ângeles. Vamos ver o que ela nos traz aqui. Reservas, tempo e espaço para o corpo, que te exige proteção e cuidados. Fazes bem, todavia necessita dispensar assistência à alma que te sustenta e conduz. Então, é muito importante que nós cuidemos do nosso corpo. Porque o corpo é essa estrutura que recebe o nosso espírito, a nossa alma. Então é importante que a gente cuide, alimentação, dormir bem, né? Precisamos cuidar disso, porque senão adoecemos, né? O excesso, a gente vive cheio de excesso de coisa, acaba que a gente adoece, como foi o meu caso, né? Que eu falei para vocês, eu adoeci, que não dou atenção para o corpo e a gente precisa. Né? Não tem aquele ditado, saco vazio não para em pé, a gente precisa se alimentar. Claro que alimentar, né, dentro daquilo que é necessário, porque às vezes a gente começa a alimentar-se de besteiras. A mesma forma a alma. Precisamos também cuidar da nossa alma. E como que nós alimentamos a nossa alma? Com boas leituras, com boas músicas, com bons filmes, com estudos, com praticando o bem, não é assim? Então, nós precisamos cuidar do corpo, que é o que nos mantém aqui. Se ele está aqui, é porque a gente precisa que ele se mantenha. Eu lembro de uma vez, de uma história de Francisco de Assis e o seu discípulo. E o discípulo chega para Francisco de Assis, que cuidava muito bem da sua alma, né? Ele é o mais semelhante a Jesus, que já pisou aqui no planeta, e ele disse assim para Francisco, ele chamava Pai Francisco, Pai Francisco, o que o senhor diria de uma pessoa que maltrata o seu burrinho, que não alimenta direito, que põe ele para trabalhar até tarde, que não dá descanso para ele? Aí Francisco responde, nossa, mas ele é muito cruel, como que ele faz isso com o animalzinho? Aí Pai Francisco, o senhor faz isso com o seu corpo é o seu burrinho, o senhor não dá descanso para ele, não alimenta direito, trabalha até tarde. Então, a gente precisa olhar para o corpo, mas alimentar o espírito de boas coisas também, né? E do exercício das virtudes. Isso é importante para que nós possamos, né, nos desenvolver. Nós não somos só corpo e não somos só espírito. Aqui encarnado, nós precisamos manter. Isso aqui foi nos dado por Deus, o corpo foi dado por Deus, é uma dádiva divina e nós precisamos cuidar bem. Nós vamos prestar conta também pelo que nós cuidamos ou não do nosso corpo, tá? Vamos ver o que Joana traz mais aqui. Aí ela fala aqui que a gente precisa cuidar, ter a higiene, não é só, né, a higiene. Nós tivemos uma pandemia aí, como a higiene é importante, lavar as mãos, quando chega em casa, os sapatos, manter, né, a roupa limpa, tudo isso é importante para que nós mantenhamos o corpo bom. E a higiene do espírito, da alma, também nos abster de determinadas situações que não vão nos ajudar. Se
não nos atingirmos por ela, tudo bem, mas se nós nos atingirmos, então vamos evitar. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ela falando assim, eu fui visitar minha irmã tão boa, tudo, mas ela fica o tempo inteiro só assistindo catástrofe, e aí fica agitada, ansiosa, nervosa, né? De que adianta se aquilo nos afeta tanto, que ao invés de nós canalizarmos uma prece por o que aconteceu, nós ficamos nos alimentando de catástrofes o tempo inteiro, de coisas ruins, de más notícias. Então precisamos fazer tanto a higiene do nosso corpo, como a higiene daquilo que nós levamos para a nossa alma, né? Para nosso espírito. Então vamos lá. E isso é a Joana que nos traz. Eu já vou aqui para o final. Cuida do corpo e atende à alma, socorre o organismo, mas medita em torno das necessidades espirituais. O corpo é efeito, a alma é a causa, a matéria é a escola, o ser é o aprendiz que a utiliza. A forma se dilui, a essência prossegue. Viva os impositivos humanos, pois não te descure de tua realidade, aquela que preexiste ao corpo e a ele sobrevive. Vive de tal forma que, atendendo ao corpo, esteja em condições de deixá-lo pleno e consciente da tua procedência indestrutível no rumo da felicidade morredora. Então, o que ela nos diz aqui? Nós precisamos cuidar do corpo, sabendo que nós vamos deixá-lo em algum momento. Né? Eu não lembro em qual livro, de um dos espíritos que se despede do corpo quando ele desencarna, e ele fala: obrigada, corpo, por me acolher durante toda essa existência. Então, que nós possamos cuidar bem do corpo, não nos apegando a ele, porque nós somos espíritos imortais e vamos prosseguir, ele vai ficar. Voltaremos outrora, né, em outra ocasião, em um outro corpo. Então, vamos agradecer a esse que nos recebe nessa existência e cuidar bem dele. Não com apego, mas com o amor de termos um corpo que abrigue o nosso espírito nessa existência. Um beijo e até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.